Eu estava completamente errado sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Deixe um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar o algoritmo e volte às segundas, quartas, sextas e domingos para novos episódios. Sabe, eu passei muito tempo, anos, na verdade, mais de uma década, lutando contra o Partido Comunista Chinês e sua influência. Mas sabe de uma coisa? Eu estava errado. O gestor de fundos de hedge e autoproclamado especialista em China, Ray Dalio, me mostrou como eu estava errado, que recentemente escreveu um artigo incrível para o Financial Times, intitulado O Sistema de Tributos da China e a Nova Ordem Mundial. O artigo é de explodir a mente. Quero dizer, eu achava que conhecia a China, mas esse artigo realmente abriu meus olhos. Agora eu sei que a China está destinada a ser uma potência mundial. É inevitável. Eles parecem os mocinhos quando você os descreve como o Thanos se descreve. Então, por que a China será uma potência mundial? Bem, é por causa da sua cultura. Mais especificamente, o confucionismo. De acordo com Dalio, a abordagem chinesa hoje é principalmente confucionista, que é uma abordagem hierárquica, parecida com a de uma família. E aqui o tempo todo eu achava que a abordagem chinesa hoje era principalmente comunista, que com certeza é 100% uma ideologia chinesa que não se originou do outro lado do planeta. Eu fiquei confuso. Acontece que a China usa o confucionismo para lidar com todos os outros, incluindo pessoas na China e em outros países, com o objetivo de ter ordem, harmonia e prosperidade para a maioria das pessoas. Bem, ao menos para quem sobrevive. Sim, ordem, harmonia e prosperidade, é isso que define a China. Isso é só a China disciplinando as Filipinas como um pai. Dalio também diz que é graças ao confucionismo que a China consegue fazer coisas que os Estados Unidos não conseguem, como construir trens de alta velocidade e outros projetos de infraestrutura com uma velocidade incrível, que nunca tem nenhum problema, jamais. E também é por causa do confucionismo que a China consegue estabelecer seu sistema de tributo para interagir com outras potências do mundo, onde as relações não são entre iguais, mas entre superiores e subordinados que reconhecem suas posições relativas na hierarquia. A China, é claro, é a superior. E nunca nada deu errado quando uma nação autoritária tentou dominar o mundo porque se sentia superior. Está no processo de transformar até mesmo os Estados Unidos em um estado vassalo. Mas se isso te preocupa, relaxa. Dalio diz que a China opera em um sistema onde os mais poderosos devem tratar bem os menos poderosos e os menos poderosos devem tratar bem os mais poderosos para que haja harmonia. Tudo bem. A China, como o país mais poderoso do mundo, vai proteger o bem-estar dos seus inferiores, não importa o que aconteça. Claro, existem ressalvas. Se uma potência inferior trata a potência superior de forma inadequada, a mais forte pune a mais fraca de alguma maneira, normalmente não de forma violenta, mas através de pressão, como negar aquilo que eles querem. Embora, ocasionalmente, a punição possa ser violenta para servir de lição. Uau! Veja, o tempo todo, a China estava apenas tentando transmitir uma lição para as Filipinas e para o Falun Gong. Afinal, é extremamente desrespeitoso para as Filipinas tratar a China tão mal nas próprias águas das Filipinas. Como eu pude ser tão cego diante de um abuso tão horrível? Mas o que acontece se a potência superior à China prejudica um país inferior? Bem, eu não sei. Não sou um especialista em China como o Dalio, e ele não disse, mas tenho certeza de que ele vai responder isso em algum post futuro. As consequências definitivamente valem para os dois lados, não apenas para aqueles que ofendem a China. Mas olha, a China sabe o que é melhor para seus inferiores, e isso é ótimo, porque a China é um país não violento que não tem nenhum interesse em dominar outros países, ou ir mordiscando eles pouco a pouco ou subvertendo eles por dentro. É por isso que a China tem apenas uma base militar no exterior, diferente das centenas de bases militares dos Estados Unidos, porque não é como se a China tivesse bases de manufatura no Mar do Sul da China em grande escala. Não, acontece que eu estava errado. Ray Dalio conhece a China muito melhor do que eu. Ele é o sussurrador da China.
Afinal, ele está descrevendo a cultura chinesa como foi descrita a ele pelos líderes chineses, que não são nem um pouco tendenciosos ou estão tentando criar uma imagem específica do país. Eles são apenas observadores neutros. Ok, vamos ser sinceros. Um verdadeiro especialista em China sabe que, se você está se reunindo com autoridades chinesas e contando com elas para explicar as coisas, então você não é um especialista. Você é agente do Partido Comunista Chinês. O curioso no artigo de Dalio é que ele acerta em alguns pontos. A China realmente prefere vencer por meio de manipulação e engano. E realmente não prefere colonizar países diretamente, mas sim cooptá-los como estados vassalos. Ao associar o Partido Comunista Chinês ao confucionismo e à cultura chinesa, Dalio ajuda a legitimar o partido na sociedade chinesa e o faz parecer uma força imparável. E ao tratar o comunismo como se fosse apenas um conjunto de ideias que a liderança chinesa menciona de vez em quando, e não como uma organização fundamental na China, Dalio desencoraja as pessoas de pensarem sobre como o comunismo funciona. Isso é uma tolice. Está literalmente no nome do Partido Comunista Chinês. Seria como se o Burger King dissesse o quê? Hambúrgueres? Nunca. Nós só servimos guardanapos e pudim. E quando se trata de Taiwan, bem, de acordo com Dalio, ficou acordado que deveria haver uma reunificação pacífica. Acordado por quem? Ele não diz, mas acho que você pode saber a resposta. São as pessoas. Em outras palavras, o PCC, nenhuma outra voz chinesa. Não os singapurenses, e especialmente não os dissidentes chineses ou os próprios taiwaneses. Isso é antidemocrático, mas o PCC entende de democracia tanto quanto Stevie Wonder entende de quebra-cabeças de ilusão de ótica. E a escolha de palavras dele, o PCC adora quando pessoas como Dalio descrevem a conquista de Taiwan pela China como reunificação. Mesmo que o PCC nunca tenha tido controle sobre Taiwan, reunificação é apenas um termo que ajuda a legitimar as reivindicações infundadas do PCC sobre a ilha. Mas talvez o mais perturbador do artigo de Dalio sejam suas afirmações de que agora é inconcebível que o público americano apoie uma resposta militar dos Estados Unidos à pressão chinesa sobre Taiwan. Ou até mesmo as Filipinas, que têm um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos. Esse tipo de retórica é claramente direcionado a destruir a força de vontade dos parceiros dos Estados Unidos, que também acabam sendo alvos da China. Quero dizer, pobres almas perdidas que só precisam aprender uma lição não violenta com tanques. Isso alimenta a ideia de que os Estados Unidos são tão pouco confiáveis que aliados como Taiwan talvez devam fazer concessões à China em vez de arriscar perder, já que os Estados Unidos não vão apoiá-los. É exatamente isso que a China quer. Semear tanta dúvida entre os parceiros que a China enfrentará uma resistência muito menos potente. E o modo como Dalio parece quase automaticamente assumir que qualquer encontro com a China é um ato de tributo reforça a ideia de que a China sempre tem a vantagem, quando isso não é verdade. Uma coisa com a qual concordo totalmente com Dalio é quando ele diz, leve o que falo com um grão de sal. O artigo de Dalio é só um sintoma de um problema maior. Tantos membros da elite, incluindo aqueles na grande mídia, quase parecem torcer pela ideia de que os Estados Unidos vão perder e a China vai ganhar. É inevitável. Mas você e eu sabemos que não é assim. Não é inevitável. Podemos lutar contra isso. Preciso da sua ajuda. Mais pessoas devem acordar e perceber que não se deve confiar cegamente em elites como Dalio. Elas deveriam confiar em youtubers bonitos como eu. Se você quiser se juntar a mim nessa luta para dar o golpe final no comunismo, entre para o meu exército dos 50 centavos se inscrevendo no meu site chinauncensored.tv. Ao se inscrever, você acessa uma comunidade de chat, transmissões ao vivo exclusivas e episódios especiais para o meu exército dos 50 centavos. Clique neste botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.